Antigo Testamento, Livro de Juízes, capítulo 11. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté e saiam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi, e lhe disseram: Vem ser o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor mos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Depois Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhe dizerem: Que há entre mim e ti, que vieste a mim para guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos amonitas aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe e acampou além do Arnon. Porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E possuirias tu esse território? Não possuirias tu o território daquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós o território de todos, quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ousou ele jamais contender com Israel ou de mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque não as recuperaste naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti. És tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os amonitas,
qualquer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor lhe os entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minete, 20 cidades, e até a Belquerame. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela filha única, além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai de mim, filha minha, muito me abateste. És tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: Meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me somente isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido varão. Daí veio o costume em Israel de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Isso não